Olá, eu sou o Blitai e hoje a gente vai conversar aí sobre o terceiro episódio de Exatomb, tá? A gente vai dar aquela panorama geral, vou trazer aqui minhas teorias, minhas impressões pra vocês e é o lugar perfeito aí pra gente conversar, né? Trocar aquela ideia sobre o episódio. Eu acabei de assistir, tá em live aí no canal, né? Lembrando vocês que todas as terças-feiras a gente assiste à tarde aqui no canal o episódio juntos, né? Eu assisto pela primeira vez com vocês e tá sendo massa demais, tá? Se você quiser ver, tá salvo lá na aba de ao vivo do canal, beleza? Vamos lá então falar sobre o terceiro episódio, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, tá? Primeira coisa que eu queria trazer aqui pra gente é o seguinte, né? Temos, eu acho que isso é o mais importante do episódio 3 aí, temos o mapa, tá? E assim, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu gostei bastante do esquema aí que o Cellbit fez. Basicamente, o que ele fez, galera? Nos 3 primeiros episódios, ele segurou a galera, ele explicou, né, introduziu todos os personagens no primeiro episódio, introduziu o objetivo no segundo episódio, explicou as mecânicas e o cenário no terceiro episódio, e a partir de agora, pelo que deu a entender, ele vai, soltar a galera. Ele deu um mapa ali no final do episódio e vai soltar a galera para explorar onde eles bem entenderem. E eu acho que isso é muito legal, tá? A gente tem bastante coisa para falar a respeito disso. Inclusive, vamos dar uma olhada no mapa mais de perto? Porque agora, ó, eles têm, né, mão beijada ali, a localização de todos os cultos, e a gente precisa conversar um pouco sobre isso também. Primeira coisa que eu queria trazer é o seguinte, né? Nós tivemos ali os Transtornados, que é o primeiro dos cultos que a gente conheceu, né, das equipes ali do Exatomb que a gente conheceu, que eles falaram assim, olha, a gente tem acordo com outras equipes. Então, no total, eles seriam em 4, certo? Era exatamente isso aí que o Giovanni falou pra gente. Então, a gente teria ali a equipe dos Killers, que são os nossos personagens principais aí, a equipe dos Transtornados, que seria a segunda, e a gente viu que a galera do Psicoleira aí estava junto. Então, seria aqui já 3, né, na equipe. E aí, ao que tudo indica, tá? Na minha opinião, eu acredito que os pássaros aqui eram a 4ª equipe que estava junto com eles. Eu acredito que essa equipe aqui dos pássaros estavam junto com os Transtornados, tá? Porque isso coloca a gente num grande problema. A gente sabe, num primeiro lugar, que o pessoal do Ferro Velho aqui, e a gente já vai teorizar quem são eles não eram aliados dos Transtornados, porque eles foram lá e atacaram eles. Se eles tivessem sido um aliado que traiu eles ou algo assim, eu acredito que o Giovanni já teria revelado aí pra gente. E a gente sabe que os aliados improvavelmente serão esse culto dos vampiros aqui, porque eles destruíram o culto dos pássaros. E por que o pessoal dos pássaros correria, né, na direção deles aqui, né, dos nossos protagonistas, se eles não fossem aliados do Giovanni, né? Porque, se a gente observar o caminho que existe aqui, é muito mais perto para eles chegarem no grupo dos Transtornados, eles fazerem esse caminho aqui em direção aos Killers e depois passarem aqui para os aliados dele, do que fazerem qualquer outro tipo de trajeto, né? Então, teria isso, essa seria a ideia. E aí, a gente tem numa situação, né, os nossos Killers aí estão numa situação muito complicada. Por quê? Eles ainda têm o grupo deles inteiro, isso é uma boa, mas eles estão meio baqueados de vida, né? Nem todos aí estão 100%, na verdade, a minoria tá 100% ali de vida. Os Transtornados, eles estão num problema muito sério. Porque agora o Tarrafa morreu, F pro Tarrafa aí no chat. Eles estão apenas em 2, se você parar pra ver. Por quê? A Cleo fugiu, né? O grupo deles, vamos lá, o grupo dos Transtornados era quem? O Giovanni, o Tarrafa, eu esqueci o nome do outro, acho que é Manso, um negócio assim, sei lá. O do capuz na cara, lá do saco na cara, e a Cleo. E aí o sacrifício deles, que a gente não sabe quem que é. A Cleo fugiu, o quinto do grupo deles, né, eles não entrou. O quinto membro deles, a gente, né, não sabe quem que é. O sacrifício deles, perdão, a gente não sabe quem que é. E o Tarrafo morreu. Então, de 5, 3 é o que eles têm agora. Só que 1 é um sacrifício. Então, basicamente, eles só estão em 2. Que é o cara do saco de pão na cara e o Giovanni. Eles estão numa desvantagem completa. É o grupo mais fraco até o presente momento, pelas informações que a gente tem em vista ali, ser um grupo mais fraco. Depois a gente tem a galera do Psicoleira, que tá lá no circo, o que é muito legal, né? Porque a gente sabe que esse circo aí, realmente ele é o circo que fazia referência lá ao Damir. E eu tô muito curioso para ver nesse cenário as informações que a gente vai obter com isso, né? Por muito tempo, uma das melhores teorias sobre essa temporada de sangue era sobre o Circo do Diabo, e o circo existe, ele tá lá ainda. Então eu quero muito ver como que isso vai ser. A gente tem aí a nossa equipe do Psicoleira, ó, em peso lá do circo.
E a gente tem os outros dois grupos rivais, que são... Nossa, galera, isso aqui... Ter o Raziel confirmado na temporada me deixou muito feliz, tá? Eu vou chutar aqui que eu acredito que ele seja Nex 65, não tem nada a ver, né, com o que eu fiz. Que ele seja Nex 65, tá? A impressão que dá, eu sei, é de que ele é Nex 99. Mas aí é loucura. Aí é basicamente impossível de enfrentá-lo. 65, eu acho que os Killers conseguiriam enfrentá-lo, tá? Meu palpite vai ser 65 ali nele. E vamos ver, mas eu tô muito curioso para ver os demais membros dessa equipe, né? Os outros vampiros. Eu tenho certeza que todos eles vão ter uns design muito legais. E aí a gente tem esse grupo aqui que é o grupo do, sei lá, do xadrez e tal. Mas eu, num primeiro momento, relacionei esse grupo aqui do Ferro Velho como sendo o grupo da armadura, galera. Olha aqui, a gente tem esse escudo. Pode, não sei se dá essa impressão pra vocês, mas pra mim esse escudo aqui, ele dá a impressão de ser algo medieval, né? E aí me lembra muito essa divulgação ali da armadura, né? Das armaduras que foram roubadas e coisas do tipo. E eu acredito que talvez esse grupo do Ferro Velho possa ser o grupo da armadura. Mas parece que eles também têm uma relação aqui com xadrez, tá vendo? Esse aqui seria o cavalo, né? E cada um da equipe ser uma peça de xadrez, uma parada assim. Muito massa. Justamente por estar no Ferro Velho, eles são os que estão mais equipados, né? Com esse baita carrão, essa arma viva aqui, muito massa, né? Muito massa. Brabo demais. Então, a gente tem agora o mapa aberto para os nossos amigos aí, Killers, investigarem aonde eles puderem. Eu acredito, tá? Na minha opinião, eles ainda estão muito fracos para tentarem uma ofensiva, seja contra os vampiros, seja contra o pessoal do Ferro Velho. Eu acredito que eles estão muito fracos ainda para isso. O ideal, na minha opinião, seria, no próximo episódio, eles irem investigar esse bunker aqui, tá? Eles irem tanto no acampamento dos pássaros pra vasculhar, tentar encontrar mais algum tipo de prova, alguma coisa assim, mas principalmente eu gostaria muito que no episódio 4 eles fossem investigar esse bunker e talvez até mesmo contar, né, pro Giovanni e aqui pros transtornados um pouco mais sobre o que aconteceu, e isso eu acho muito massa. Então, a gente tem os grupos aí, e aí agora a campanha vira meio que um negócio sandbox, né? Porque o Cellbit já pavimentou tudo, ele fez a base, apresentou o cenário, apresentou as habilidades, apresentou a mecânica de base, que a gente vai falar sobre ela também, e agora ele deixou ali, ó, vocês têm um mapa, vocês têm as informações reveladas, onde vocês querem ir, o que vocês querem fazer. E aí a campanha vai virar meio que um sandbox pra ver qual lado eles vão, e isso é muito massa, né? Isso é muito legal. Eu fiz isso também já numa campanha aqui do canal de Avatar Legends, foi muito maneiro. O da Dama Negra, né, de Ordem Paranormal aqui do canal, ela também foi assim. E é uma fórmula que dá muito certo. Por quê? Nesses 3 episódios você já preparou os jogadores e agora você deixa eles descobrirem ali o mundo que foi pavimentado, né? E ver o que vai acontecer. Isso é muito legal. Outra coisa que a gente tem que discutir também é sobre o que estava lá na parede, né? Que estava escrito na parede lá da base em que os nossos killers estão. Um negócio que chama atenção é lá no final que ele não dá a resposta que a gente mais queria. Inclusive é uma pergunta que eu havia feito no vídeo da semana passada, aí, né? No vídeo anterior de teorias. E ele fala pra gente, olha, se mais de um sacrifício morrer no mesmo dia, o que acontece? A gente não sabe, né? A minha teoria é de que um outro membro vira um sacrifício. E tem aquele problema do desertor, né? Ele fala assim, ó, aquele que perder o sacrifício ou abandonar a coroa de espinhos serão marcados como desertores. E lembra que o Giovanni falou, ele disse a seguinte frase, né? Vocês não vão querer ser desertores. Então a gente imagina que eles nem precisam efetivamente lidar com as outras equipes. Porque se o sacrifício das outras equipes for eliminado, existe uma grande chance de que os grupos ali, né, aquele grupo que perdeu seu sacrifício, vire um grupo de desertor e deve ter uma penalidade brutal ali para quem são desertores, né? A gente chegou até a conjecturar que talvez o Kibungo, que apareceu de relance, muito legal, tem vídeo no canal aqui já sobre o Kibungo também, ele não poderia ser um caçador de desertores, né? O Kibungo vai atrás daquelas pessoas que desertaram, ou que perderam seus sacrifícios, uma parada assim, acho que é muito legal. Outra coisa também é o Henry, né? A gente precisa falar aqui sobre o Henry, na minha opinião ele roubou muito a cena, tá? O Henry, e olha assim, né, eu queria até levantar com vocês aqui o glow up que ele teve, eu tava olhando aqui as outras artes, né, dele como um todo, e olha só que loucura, né, olha aqui, o Henry, ele era assim, ele como scripta era assim, aí depois ele ganhou um upgradezinho ali de cores, ó, ele ficou desse jeito, aí lá em Calamidade a gente viu ele assim, ainda com um olho ali de conhecimento, né, esse olho amarelo lembra muito conhecimento, mas era quando ele já tava fazendo um pacto ali com o diabo, e agora ele tá assim, né, um belo de um glow up, o token dele ficou muito da hora,
Eu curti demais, pelo menos. E tem um detalhe que é o seguinte: eu acredito fielmente que o Henry ele não revelou todas as informações ali que ele tem. Na verdade, ele não revelou nada, praticamente, né? O que eu acho, galera? No final de Calamidade, a gente viu que o Henry fez um pacto com o diabo. O Henry ele virou ali um dos seus herdeiros, né, um dos receptáculos do diabo, e ele foi falar com o Kian. Lembra? Tem até aquela imagem animada, né, aquele gif lá, em que o Henry... Deve ter aqui, não deve ter aqui? Deve ter aqui. Que o Henry foi lá falar com o Kian, e eu acredito que o Henry tá no Hexatomb, galera, com um objetivo principal. Olha lá, a imagem é essa daqui. Ele tá no Hexatomb com o objetivo principal de se provar, né? O herdeiro do diabo, ele precisa se provar para ter um certo controle ali. E eu acredito fielmente que a função do Henry no Hexatomb é chegar no final para se provar como um herdeiro digno do diabo. E pode ser que ele esteja tramando alguma coisa junto com o próprio Kian. Porque olha só, pensa comigo, né? Se o Kian é inimigo da Ordon, a Ordon agora se alinhou com a magistrada, né, com a galera do conhecimento, e acabou declarando guerra ao diabo. E então, se o Kian é inimigo da Ordem e o diabo é inimigo da Ordem, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, certo? Eles podem ter feito ali uma aliança para seguir em frente, o que é muito legal. Outra coisa também que vale a gente perceber é que o Henry foi revelado lá, né, que ele tá com um parasita. E a gente tem o parasita citado diversas vezes no Ordem Paranormal. Eu fiz uma busca rápida aqui, e olha só, a gente tem a Morte, que ela já foi chamada de parasita de dimensões, por tudo que ela faz, né? Lá em Segredo na Floresta a gente viu muito isso. A gente tem ali o de conhecimento, que é o parasita da mente. Eles têm todo um poder, um controle mental que é diferente, aprisionando inclusive pessoas na seita das máscaras. Então o conhecimento é muito esse parasita de mentes. Energia é claramente ali o parasita da realidade. A gente já viu isso acontecendo também, e como as coisas se distorcem com o caos. E agora a gente tem ali o sangue se consagrando como sendo um parasita de corpos, né? O sangue sendo um parasita de pessoas ali mesmo, né? E o Henry, ele tá parasitado. Eu não tenho a menor dúvida de que esse parasita tá relacionado ao diabo em si e às consequências do pacto dele com o diabo. Mas a questão da aprovação, ela ainda vem forte aqui pra mim, tá? Eu acho que no final, o Henry pode ser o cara que vai trair toda a equipe lá no final do último dia. Até porque, galera, a gente tem lá na parede aquela parada de tipo, o sacrifício, ninguém eleito como sacrifício sobreviverá ao final do sexto dia. Ou seja, todos os sacrifícios precisam morrer no sexto dia. Como que o Henry vai se esquivar disso? Cara, isso é uma das coisas que eu mais quero saber. Fora isso, galera, eu acho que o Henry roubou a cena demais, tá? Eu acho que o Henry roubou muito a cena ali. O Basset interpretando o Henry é muito divertido. Eu gostei muito da sintonia que ele teve ali com a Cammy, né? Os dois são meio doidinhos e tal. Foi uma sintonia muito bacana pra mim. Ele roubou muito o episódio e eu acho que tava vindo a calhar. A presença do Basset tendo lá nas habilidades dele rituais de sangue e um ritual de conhecimento confirma muito aquela teoria, né? A nossa aposta de que essa temporada ela é uma temporada de sangue e conhecimento. O diabo está relacionado com sangue e conhecimento, e o sino ele vai ser um sino de sangue e conhecimento. Agora, eu acho que com as habilidades do Henry ali, isso vem com força para cima da gente. Outra coisa que eu queria falar, antes da gente encerrar do Henry também, observem que a gente tem ali no Henry em si, o olho dele, né? O olho dele, galera, normalmente, que nos outros tokens, deixa eu voltar para vocês verem, né? Nos outros tokens, ele tem o olho amarelo. No token atual do Hexatomb, ele tá com o olho cego, né? O olho arrancado ali ele já tinha, beleza, aí tudo bem. Agora, só que o olho dele era amarelo, né? Quando o diabo tava incorporando ele ali, digamos assim. E aqui ele tá com o olho cego. Será que esse não vai ser um ótimo sinal pra gente verificar quando o diabo estiver assumindo o corpo dele, o olho fica amarelo. Quando o diabo não tá no corpo dele, ele fica com o olho cego, digamos assim, né? Mas, cara, o Henry vai trair todo mundo no final da temporada, escuta o que eu tô dizendo. Por fim, antes da gente finalizar o vídeo, né, tem muita coisa pra falar, mas ficou bem legal também, aquelas frases, né? Então, toda vez que um sacrifício morrer, um sacrifício for realizado, a gente vai ter um tipo de provação que pode ser realizada. Eu separei as frases aqui pra gente pensar um pouco sobre isso, né? A primeira que a gente teve ali foi a questão do farta-te em um banquete superior à tua fome e sorva insaciável à tua sede. E aí veio aquele desafio de quem comer 3 itens e beber 3 itens vai ser recompensado. Analisando agora nos killers em si,
realmente eu acho que não era vantajoso para eles deixarem 2 pessoas sem comer e beber, porque eles teriam um prejuízo muito grande, eles já estão ruins de vida, né? Eles já estão escassos ali de vida e é um recurso que eles não podem abrir mão. Mas eu fiquei muito curioso para ver que tipo de recompensa vai ser essa. Poderia ser uma recompensa de mais comida, por exemplo, e aí teria valido a pena eles fazerem esse sacrifício, né? E isso me levou a pensar nas outras frases, o que podem ser os outros sacrifícios e qual o desafio eles vão ter. Porque a gente tem lá a outra frase que é: abata-me incolume o indigno que ousaria te flagelar. Basicamente, ele é uma frase de vingança, né? Será que eles vão falar, tipo assim, vinga aquela pessoa que te feriu e você vai ganhar uma recompensa? Poderia ser alguma coisa assim, né? Acho que faz bastante sentido. É tipo, o seu principal inimigo, consiga atingir o seu principal inimigo ou matar uma pessoa do grupo do seu principal inimigo e você vai ter uma recompensa. Acho que pode ser bem interessante. Outra frase que a gente tem lá é: liberta tua cólera primordial e aniquila a díade. E aí seria, tipo, matar algum amigo, né? Seria já um fogo um amigo ali, tipo, fira algum amigo seu, ele vai despertar ali um conflito entre o grupo e as pessoas próximas. Não precisa nem ser do mesmo grupo, né? Se eles talvez atacassem alguém dos transtornados, que são aliados claros, já seria talvez uma prova disso. Achei bem legal também. A gente tem o outro lá, carrega o fardo daquele sucumbido em teu amparo. E aí eu acho que aqui tá falando muito do sacrifício, né? Porque o fardo é o sacrifício que eles vão ter que carregar e proteger até o final. Então, tipo, chegou a tua vez de matar o seu sacrifício e vai ter uma recompensa, né? Eu não sei, cada um deles, eu queria saber, a gente precisava ter uma base maior de qual é a recompensa. Mas a última frase é: testifica tua lealdade e sangra sobre as mãos de teu vínculo. E esse aqui eu realmente não tenho nem ideia do que poderia ser, né? Mas, galera, tá insano, né? Tá insano demais. Eu ainda tô apostando que o Henry, ele tá cumprindo um desafio ali do diabo e que muita coisa vai acontecer. Enfim, de qualquer forma, eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários pra gente conversar, tá? Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço e tchau! Até a próxima terça.